noite a todos. Estamos começando mais um seminário virtual do IRID. Essa iniciativa que é coordenada pelas professoras do Instituto Larissa Rosevix e Daniele Dionísio, a quem a gente agradece, e que tem também o apoio do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa da Universidade. Queria, antes de mais nada, ressaltar, mais uma vez, a importância da construção desse espaço, nesse momento em que nós, professores, não podemos estar em sala de aula, a oportunidade de estar convidando essas pessoas, de estar trazendo temas que são de interesse público, de interesse político, mas que também refletem os elementos, a agenda que a gente traz dentro do contexto dos cursos que estão sob responsabilidade do Instituto, curso de Relações Internacionais e o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E o tema do seminário de hoje é Cooperação Internacional e Pandemia. O conceito de cooperação internacional ele se tornou muito comum no âmbito das relações internacionais, pelo menos ali desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde um discurso famoso do Truman, onde ele falava de uma cooperação técnica para o desenvolvimento, uma agenda que marcou, inclusive, a relação entre os Estados Unidos e a América Latina no iniciozinho da Guerra Fria. E, desde aquele momento, a própria ideia de cooperação ela teve muito associada à ideia de um projeto de desenvolvimento econômico. Mas, conforme o tempo foi passando, o próprio conceito de desenvolvimento foi criando novas facetas, foi se tornando mais diverso. Você testemunhou, a sociedade internacional apresentou novas formas de organizar a cooperação internacional. De projetos de cooperação internacional do âmbito da educação, passando pelo meio ambiente, cooperação no âmbito militar, até o espaço da saúde, que é o que nos interessa, em particular, no contexto atual. No cenário que nós estamos vivendo, talvez nunca tenha sido tão importante a cooperação técnica e política no âmbito da saúde, mas, ao mesmo tempo, você tem testemunhado agendas nacionalistas que criam obstáculos a coordenação efetiva desse processo de cooperação. E é disso que a gente queria falar um pouco hoje. E, para isso, nós trouxemos 3 especialistas no assunto para conversar com vocês, pessoas que generosamente concordaram em ceder o tempo deles para fazer esse debate aqui com a gente, aos quais eu agradeço de antemão, professora Ana Paula Rodrigues, professora Carolina Ambinder e professor João Ricardo Viegas. Tá? Vou apresentá-los rapidamente. Professora Ana Paula Rodrigues faz parte do programa de pós-doutorado do Instituto COPEAD, é doutora em História Comparada na UFRJ, ela é pesquisadora associada ao Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval, onde ela trabalha com temas relativos à cooperação e segurança internacionais. A professora Carolina Ambinder, ela recém-aprovada no programa de programa de doutorado em Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Ela é mestre em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval e ela é consultora da Fundação Estudos do Mar, onde ela trabalha com a questão da cooperação e segurança marítima. E, por fim, nós temos o professor João Ricardo Viegas, que é doutor em Ciência Política pela UPERJ, mestre em História pela UERJ, e que atualmente ele é analista de Ciência e Tecnologia do Instituto Nacional do Câncer, na área de cooperação internacional, e é também coordenador regional das Américas da Convenção Quadro da OMS para Controle do Tabaco. Depois ele me corrige se eu estiver falando isso errado, na verdade. O que eu vou pedir, então, é para que vocês, um de cada vez, apresentem os argumentos de vocês. Nós vamos ter, então, a princípio, 10 a 15 minutos para a exposição de cada um. Depois a gente retoma, faz um apanhado, Aí vocês, se quiserem também fazer perguntas sobre a exposição do outro. E no final a gente dá a palavra de novo para vocês refletirem e fecharem o argumento de vocês da forma que vocês acharem mais adequado. Tudo bem, gente? Ok? Então, eu inicialmente dou a palavra para a professora Ana Paula Rodrigues. Ana Paula. Diogo, boa noite. Carol, João. Mais uma vez, eu venho agradecer essa iniciativa do IRID e ao convite que as professoras Daniela e Larissa fizeram, e agradecer a sua presença nessa moderação. É sempre muito bom contribuir com o IRID,
E sempre tocar no ponto de que nesse tempo de pandemia, em que a gente não tem as atividades presenciais nas universidades, mesmo assim as universidades públicas se fazem presentes, mostrando o que nós temos a dar, nossas pesquisas, mostrando que o ensino público pode ser sim de qualidade, que as universidades públicas elas têm o seu valor. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade. Então, hoje eu trouxe para a nossa discussão um pouco da evolução teórica e um pouco do aspecto teórico-conceitual da cooperação internacional e a sua evolução histórica ao longo do tempo. A cooperação internacional ela é um tema importantíssimo dentro dos estudos das relações internacionais. Até uns 10 anos atrás, esse tema ele era pouco estudado, mas de uns 10 anos para cá, a gente tem tido um aumento do interesse dos pesquisadores em torno desse tema, e eu acho muito importante porque é um tema muito amplo e que ele se ramifica para diversos setores. Quando a gente fala em cooperação internacional, a gente pode falar em cooperação internacional para a saúde, para a educação, no setor energético. Então, ele tem um aspecto muito amplo e pode ser trabalhado de forma setorial. Eu, nesse primeiro momento, eu venho trazer um pouco desses aspectos teóricos e da evolução. Eu não vou focar necessariamente em um setor para a cooperação, que os meus colegas já vão trazer, né, uma abordagem mais setorizada, então eu vou pegar uma perspectiva mais ampla, tá? Além desse tema, cooperação internacional em si, a gente sabe que o aspecto da cooperação, ele também perpassa outros temas grandes. Então, se uma pessoa trabalha com a questão da migração, perpassa pela cooperação. Se ela trabalha com saúde, ela perpassa também pela cooperação. Então, é esse aspecto setorizado que eu falei anteriormente. Então, mesmo que não seja o tema central de uma pesquisa, ele sempre vai estar, quase sempre ele vai estar perpassando pelas pesquisas de muitas pessoas. Nós temos uma literatura americana que traz alguns sinônimos para a gente, tá? A gente pode encontrar em literaturas americanas ajuda externa ou assistência ao desenvolvimento. Nos últimos anos, esses dois termos eles têm sido substituídos. Por quê? Porque nos dá a impressão de uma relação desigual, uma relação entre um doador e um receptor, como se fosse um receptor dócil. Então, hoje, utiliza-se mais o termo cooperação ao desenvolvimento, porque isso traz uma ideia maior de reciprocidade das relações de cooperação, tá? Então, hoje nós tem a sigla CID, que é a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Ela é sempre de caráter internacional, com o envolvimento de atores públicos e privados, com países com diferentes níveis de renda. E qual é o objetivo principal de uma cooperação? É a promoção do desenvolvimento. Então, hoje, a evocação dessa ideia de que se a cooperação não se traduzir numa ideia de desenvolvimento, na verdade, ela não é cooperação. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Isso garante, busca garantir, né? Pelo menos esse é o objetivo, aumentar uma maior justiça social global e ter um sistema internacional também mais equilibrado. Quando a gente tem uma ideia de um sistema internacional mais equilibrado e com menores assimetrias, a gente também está falando em dirimir a ideia de conflitos.
porque a gente sabe que questões de não desenvolvimento, elas podem gerar situações de conflitos ao longo no sistema internacional, com alguns países. A ideia de desenvolvimento, ela vem muito atrelada também à questão da erradicação da pobreza e da exclusão social. Bom, a gente sabe que eu estou falando mais de um campo teórico, trazendo mais a teoria, mas a gente sabe que esse sistema internacional, ele é dinâmico, ele apresenta o seu próprio fluxo, e nem sempre a gente consegue alcançar esse objetivo de desenvolvimento, alcançar esse objetivo de erradicação de pobreza global e dessa exclusão dos países no sistema internacional, logo a exclusão da pobreza também dentro de cada país. O Sistema Internacional de Cooperação e Desenvolvimento, então, ele é uma rede de instituições públicas e da sociedade civil que vão promover essa cooperação. Então, eles vão prezar pela pluralidade, é um sistema que é descentralizado e que veio mudando ao longo do tempo, tá? A cooperação internacional para o desenvolvimento, ela não possui uma validade para todo tempo e lugar. Por isso que a gente fala que ela sofre essa mudança ao longo desse tempo. E aí eu vou trazer para vocês uma evolução histórica desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, mostrar quais são as conjunturas do sistema internacional que vão propiciar, que vão acompanhar essa mudança das concepções da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, a gente está falando do surgimento desse sistema de cooperação internacional num momento que é pós-guerra e que vai ser resultado de dinâmicas históricas. E aí, nós temos um autor que é um dos autores principais que trabalham com cooperação internacional, que é o Bruno Aylon. Ele é da Universidade Complutense de Madrid, mas os textos dele são muito fáceis, muito de fácil compreensão, porque ele escreve em espanhol, mas o fato dele ter feito um pós-doutorado aqui na USP, ele também tem textos muito bons, ele contribui muito com a academia brasileira também, escrevendo em português. Então, ele tem textos que são muito didáticos e muito elucidativos sobre o sistema de cooperação internacional. Geralmente, ele faz o acompanhamento dessa evolução histórica e também enquadra essa evolução histórica dentro das teorias de relações internacionais. Então, é um texto que é excelente para quem está são textos que são excelentes para quem está começando a estudar sobre o assunto e acompanhar, tá? Nós temos também o Milani, nós também temos o Sanaúra, mas o Bruno Aylon é aquele start para a gente adentrar nesse universo teórico da cooperação internacional. Bom, então ele traz 3 divisões, tá? São 3 dinâmicas históricas para explicar a questão da cooperação internacional. O primeiro, ele traz que é o confronto leste-oeste e a bipolaridade do sistema internacional. O segundo confronto, que já vem mais para a década de 60, vai ser um confronto norte-sul, em que vai estar envolvido a questão da descolonização afroasiática. E a terceira dinâmica é a dinâmica da globalização, que a gente já vem falando mais do finalzinho da década de 80, década de 90 e 2000, onde a gente tem uma profunda integração da economia mundial, e isso vai se fazer presente para as mudanças nas concepções da cooperação internacional. Bom, então, nessa linha histórica, eu posso ir lá no pós-guerra mesmo, lá em 1948, quando a ONU ela vai estimular a assistência técnica.
como que era essa assistência técnica? Uma transferência de conhecimentos para a execução de projetos. Não tinha caráter comercial e era voltado para os países em desenvolvimento. Esse estava dentro desse confronto leste-oeste. Então, a gente tinha Estados Unidos e União Soviética disputando zonas de influência e cada um desses países prestando assistência técnica dentro das suas áreas de influência, tá? E a gente tem entre 48 e a década de 50, por exemplo, quando a gente fala em ajuda, quando a gente fala em cooperação, a gente nem pode falar ainda muito nesse termo cooperação, a gente pode falar mais nesse termo ajuda. A gente destaca o Plano Marshall, que os Estados Unidos financiam uma série de projetos, uma série de empréstimos para a Europa do pós-guerra, a Europa destruída com a guerra, para que a Europa pudesse se reerguer. Na América Latina, ela fica mais esquecida na década de 50 e sempre reivindicando também essa ajuda, tá? Essa ajuda para a América Latina, efetivamente, ela vai chegar lá na década de 60, tá? Antes disso, quando a gente fala em década de 50, a gente fala em 1955 da Conferência de Bandung, que é um start para a gente pensar nos primórdios do que hoje a gente no que hoje a gente conhece como cooperação Sul-Sul. Por quê? Porque a Conferência de Bandung, ela é uma reunião de países que apregoavam pelo fim do imperialismo, pelo fim desse confronto leste-oeste, dessas zonas de influência, e apregoavam pelo ideal de uma descolonização. Então, a gente já está falando num confronto norte-sul, são geralmente países que desfrutam dos mesmos problemas e querem construir os mesmos objetivos, e eles fazem uma declaração de 10 pontos nessa Conferência de Bandung, que envolvia a promoção da paz e a cooperação mundial. Porém, eles não queriam, a priori, essa cooperação que fosse uma cooperação que se traduzisse em uma simples ajuda, um simples empréstimo, um simples financiamento. Eles já traziam a ideia de uma reciprocidade. Então, é a primeira vez que no sistema internacional, quando se fala em cooperação, se fala em reciprocidade, porque até então considerava a cooperação aquela ajuda de financiamentos, né? Uma ajuda oficial ao desenvolvimento. Em 1960, a gente tem a classificação da cooperação Norte-Sul, tá? Na verdade, são projetos dos países mais ricos para os países em desenvolvimento, com uma execução direta desses projetos. Então, eram os países desenvolvidos que efetuavam, que conduziam, que financiavam através dos organismos internacionais. Então, a gente tem os países que vão financiar e os países beneficiários. Porém, isso gera muitas críticas. Por quê? Na cooperação Norte-Sul, os países do Norte global oferecem essa ajuda, tá? E o Sul se beneficia, porém, muitas vezes se traduziu em projetos que não eram coerentes às demandas e às realidades de muitos países, o que acabava por não gerar desenvolvimento e ainda perdurar a questão da desigualdade entre eles. Nessa lógica da cooperação Norte-Sul e nessa lógica da pressão da América Latina em adquirir também benefícios em torno da cooperação dos países do Norte para o Sul,
é que os Estados Unidos lança esse programa Aliança para o Progresso, que nós tivemos aqui no Brasil na década de 60, mas que também não levava tanto em consideração as realidades de cada país. Era um pacote que era destinado a vários países, tá? E a Aliança para o Progresso, na verdade, para os Estados Unidos, tinha um outro interesse que não o desenvolvimento, que era o interesse de afastar o ideal, o espectro comunista da América Latina, tá? Mas, desde 1955, na década de 60, esse sistema de cooperação ele veio sofrendo muita pressão, até que na década de 70, pós o choque do petróleo, é que a gente tem a grande clivagem nesse sentido. Bom, com o choque do petróleo, as nações mais desenvolvidas, elas não têm, elas se voltam para si, né? Adotam uma linha muito mais protecionista. A gente tem os países com a economia, com as economias muito afetadas. Então, eles decidem o seguinte: não podemos parar com o processo de cooperação. Porém, nós vamos cooperar, nós vamos aportar os fundos para os países que são mais vulneráveis. E se corta muito da ajuda para os países em desenvolvimento. Por quê? Porque esses países têm chances maiores do que os países mais periféricos de ajustar suas economias. Então, é nessa conjuntura pós-choque do petróleo, aí depois a gente está falando de 1974, que no âmbito da ONU, os países em desenvolvimento se unem na Conferência para a Cooperação Técnica entre os Países em Desenvolvimento, que a gente chama de CTPD. Nessa reunião da ONU é que vai surgir esse contraponto à cooperação Norte-Sul. Dentro do PNUD vai ser criada uma unidade especial de cooperação técnica em que eles vão lançar propostas, e essas propostas, essas recomendações, elas só vão ser aprovadas lá em 1978, numa reunião na Argentina chamada de Plano de Ação de Buenos Aires. Então, nessa reunião em Buenos Aires, os países em desenvolvimento, eles vão aprovar essa série de recomendações e eles vão tentar colocar essas recomendações em prática. Eu vou jogar um pouquinho para o Brasil, tá? Após essa reunião de Buenos Aires, já na década de 80, em 1987, é criada aqui no Brasil a Agência Brasileira para a Cooperação, que é a ABC, tá? Ela é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e ela é uma facilitadora dessas iniciativas de cooperação. Então, se há uma cooperação em algum setor específico do Brasil com um outro país ou com outros países, a ABC ela está atuando ali como facilitadora desse processo, tá? Ainda na década de 80, lá no finzinho da Guerra Fria, né? Historiador não gosta muito de datar a Guerra Fria 89, mas a gente já está no caminho já do fim da Guerra Fria. O historiador costuma falar que há um período entre 89 e 91 que a gente está falando desse fim, desse processo, né, que não é uma data certa de 89, mas quando a gente pega esses artigos sobre cooperação internacional, que a gente vê 1989, a gente já vê bem o fim da Guerra Fria, tá? E eu puxo um pouquinho a sardinha aqui para o lado da historiadora para me justificar. Esses países em desenvolvimento, eles vão
através de uma resolução da ONU, se comprometer em uma maior apropriação e uma maior responsabilidade sobre os programas de desenvolvimento. Por quê? A gente está... a década de 80, a gente chama de uma década perdida para a América Latina, tá? Trazendo o exemplo da América Latina. E muita dificuldade dos países em levar a cabo todas essas recomendações, as questões de prestação de contas, muitos empréstimos com os bancos internacionais. Então, há uma dificuldade muito grande e esses países começam a sofrer pressões também dos países que são os aportadores de fundo, que são os países do norte também, para que para que houvesse mais transparência, maior responsabilidade e apropriação desses programas. Lá no final da década de 80, surge bem incipientemente também a cooperação Sul-Sul. Quando eu falei lá quando eu falei lá da Conferência de Bandung, quando eu falei lá de 1974, tudo isso são embriões da cooperação Sul-Sul. Por que eu digo isso? Porque tanto lá na Conferência de Bandung, quanto na CTPD em 1974 e depois na reunião de Buenos Aires em 78, já se falava numa cooperação mais horizontalizada, tá? Numa cooperação que pudesse ser feita entre países em desenvolvimento. E aí se levava em consideração o quê? São países com o mesmo histórico de terem sido colônias, com o mesmo histórico de problemas de desenvolvimento, com o mesmo histórico de questões de exclusão social, de violência. São caminhos diferentes, mas origens comuns, e um objetivo também de se fazer mais presentes no cenário internacional, com poderes de barganha, e isso só seria possível se eles unissem interesses. Bom, então, a questão da cooperação Sul-Sul, ela se preza no valor da reciprocidade. E como que os países em desenvolvimento podem prestar cooperação em caráter recíproco? Eles não têm dinheiro e investimentos para aportar uns nos outros. O que eles têm são capacidades técnicas e conhecimentos que eles podem trocar. E o mais interessante disso é que nesse sistema horizontal de cooperação, e que vai dar origem à cooperação Sul-Sul, que é uma forma de cooperação técnica para os países do Sul global, é que não há mais aquela ideia de que os programas que são voltados são programas que não atendem às demandas. O foco principal de uma cooperação Sul-Sul é que quando há um acordo de cooperação, ou trilateral, ou multilateral, ou bilateral, é que aqueles países demandem, eles peçam ajuda para aquele outro país. Então, a cooperação técnica ela vai ser direcionada e setorizada. Então, por exemplo, eu posso destacar aqui a cooperação que o Brasil faz com a CPLP. São vários acordos de cooperação no âmbito da CPLP, mas o Brasil tem acordos de cooperação técnica na área de segurança alimentar que são muito importantes com os países da África. Quando aqui no Brasil o programa Fome Zero ele dá certo, ele se torna um programa a ser demandado por outros países que enfrentavam problemas também de segurança alimentar, principalmente países africanos. Então, dentro do âmbito da CPLP, tá, que é um grande mecanismo de cooperação Sul-Sul que nós temos, há essa transferência, esse compartilhamento de conhecimentos, tá?
E aí a gente destaca tantas outras iniciativas de cooperação, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lá na década de 2000. Quando a gente, na década de 2000, a gente vai ter o aprofundamento dessa cooperação Sul-Sul. O Objetivo de Desenvolvimento do Milênio vai ser uma parceria global para reduzir a pobreza, tendo 2015 como meta, muito pautado também nas questões neoliberais do consenso de Washington. Muita coisa, eu tenho muita crítica em relação a algumas questões dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eles tinham 10 tópicos, e um dos tópicos, por exemplo, sempre dou esse exemplo para os meus alunos em sala de aula, que era reduzir os níveis de reprovação escolar, porque se entendeu que esses níveis de reprovação escolar se traduziam numa evasão. E aí, eu não sei os outros países, mas o Brasil resolveu maquiar esse dado quando ele estabelece o sistema de aprovação automática. Bom, se a gente não pode mais reprovar para não ter evasão escolar, a gente não reprova, a gente aprova automaticamente essa galera aí. Então, a gente tem uma redução muito grande, em pouco tempo, das reprovações escolares, a gente consegue reduzir um pouco a questão da evasão escolar, mas a gente aprofunda os problemas da educação. Então, assim, na teoria, tudo funciona muito bonito, mas na prática, quando a gente vai mais para a prática, a gente vê os problemas, tá? Mesmo que a gente tenha tido lá em 89 esse programa de maior responsabilidade dos países em torno do desenvolvimento, a gente não sabe, a gente ainda não entende como esses dados são gerados, como que se chegam a esses dados, como que essas políticas públicas são formuladas, como que elas são executadas, tá? E para encerrar, para não me alongar muito aqui, eu destaco também a participação do Brasil nos BRICS também, que é um fórum, um bloco, né, de cooperação Sul-Sul, que é bastante proeminente no sistema internacional, de bastante importância para a gente também. E a partir de 2015, a gente tem esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, diferentemente lá dos Objetivos do Milênio, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele vai contemplar 17 objetivos e 169 metas universais, mas que vai pegar todos os países do mundo, sejam eles desenvolvidos ou não. Eles estão sendo chamados a se engajar. A gente conhece esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável hoje como Agenda 2030, ou os ODS, porque nós temos a comunidade internacional tem até o ano de 2030 para tentar alcançar esses objetivos. Enfim, eu vou encerrar aqui essa parte mais teórico-conceitual. Acho que eu já ultrapassei um pouquinho aqui os minutos que eu tinha para poder dar palavra para os demais, tá? Ok, Ana Paula, muito obrigado pela sua apresentação. Vou passar a palavra agora, então, para a Carolina, para a exposição dela. Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Diogo. Então, primeiramente, cumprimento aos colegas, professora Ana Paula, professor João Ricardo. Agradeço aqui o convite das professoras Daniela e Larissa na participação desse seminário. Agradeço a moderação do Diogo. E, assim como a Ana Paula, eu queria destacar a importância dessa iniciativa, parabenizando as professoras Daniela e Larissa, que estão mostrando que, diferentemente do que muitos têm comentado, infelizmente, os professores universitários não estão parados e, dentro do possível, estão aqui dando o seu melhor para que o conhecimento continue sendo difundido e o aprendizado em constante
trabalho. Bom, em relação à cooperação internacional, a professora Ana Paula fez já essa introdução conceitual bastante completa. Então, num primeiro instante, eu queria destacar outras duas vantagens, digamos assim. A Ana Paula falou sobre a particularidade da cooperação internacional ser um tema que perpassa todos os outros. E aí, eu diria que as vantagens dele seriam, então, duas. A primeira é a seguinte: o fato de nós podemos fazer análises da cooperação internacional enquanto ela ocorre. Porque se a gente pega esse contexto de pandemia e a gente pensa, por exemplo, nos dados econômicos, é preciso que se passe um tempo para que a gente tente fazer, ao menos, uma análise dos efeitos que essa pandemia tem causado na economia. Se a gente fala da cooperação internacional, principalmente num momento de crise como esse, a gente pode sim fazer uma análise vigente, né? A cooperação internacional ela é contínua, ela é o resultado do que vem sendo feito e do que está sendo feito agora. Então, essa é a primeira vantagem que eu vejo no tema da cooperação internacional e que eu gosto muito, é um dos motivos que me faz querer estudar essa temática, ela é muito dinâmica. E, em segundo lugar, eu vejo também como vantagem o fato dela estar sendo um tema de destaque, né? Como foi dito no início do seminário, é num contexto de crise que a gente fala ainda mais de cooperação internacional. Por quê? Porque a cooperação internacional ela é diretamente ligada ao processo decisório dos atores. E é justamente num momento de crise como esse em que todos os atores estão tendo que repensar os seus processos decisórios para que eles sejam feitos de forma ainda mais eficiente. Então, essas duas características eu acho muito importante de destacar logo no início da fala sobre a cooperação. Bom, já houve aqui nessa iniciativa dos seminários do IRID um seminário sobre organizações internacionais, e eu não quero ser repetitiva, mas não há forma de se falar de cooperação internacional sem retomar um pouco a temática das organizações. Então, o que eu gostaria de falar sobre as OIs, né, as organizações internacionais? Desde sempre, desde a sua fundação, houve o debate sobre a sua real necessidade, sobre a sua real importância, a sua eficiência. As organizações internacionais, de fato, devem existir, e essa discordância, por si só, já responde a pergunta. Porque se você tem atores que pensam de forma diferente, alguém vai ter que ceder. E é essa moderação que tem que ser feita por algum outro ator, e aí que entram as organizações internacionais. Porque, como todo estudante de relações internacionais e defesa e gestão estratégica internacional, já que o IRID tem os dois cursos, né, aprende logo no início da sua formação, o sistema internacional é anárquico, ou seja, não há nenhuma instituição que controle todas as outras por completo. Então, as organizações internacionais, elas existem como um ator, com um papel de justamente ajudar a equilibrar, então, essas divergências do sistema. E aqui eu dou destaque à palavra ajuda. Elas ajudam o bom funcionamento do sistema. Por quê? Porque, de fato, as organizações internacionais, elas não são capazes de evitar ou de solucionar integralmente os conflitos. Então, elas vão dar o seu melhor para que as coisas funcionem de forma mais harmônica, né? E qual seria o papel delas, então? A gente tem muitas questões que foram, inclusive, citadas pelo professor Tawan nesse seminário de organizações internacionais. Algumas funções das organizações internacionais, como fornecimento de dados, de padrões para que os países se organizem a partir daquilo, um espaço de debate. E aí eu acho que isso tudo gira em torno de uma palavra que é o constrangimento dos outros atores. Porque é justamente se estabelecendo uma consciência coletiva em que um ator vai se sentir constrangido de agir ou não agir de determinada forma, e então você vai ter um comportamento mais uniforme, né? Então, aqui, essa realidade da ajuda das organizações internacionais é o que defende, trazendo um pouco da teoria das relações internacionais, o neorrealismo defensivo. Então, é a premissa de que as organizações internacionais, de fato, podem ter falhas, mas elas também têm o seu papel.
né? Então, é importante a gente falar disso. E por que essa necessidade desse constrangimento dos atores? Por que a necessidade de se controlar de alguma forma a atitude? É a tal da interdependência complexa, né? O conceito que a gente tem aqui nas relações internacionais. Porque as ações dos atores, elas até podem ser unilaterais, mas os efeitos nunca serão. Nós sempre teremos efeitos multilaterais. Então, não existe a possibilidade de se falar, de se decidir, sem considerar que você vive num sistema internacional. E aí, então, eu fiz essa introdução sobre as organizações internacionais para poder justamente relacionar a questão da pandemia, né, a Covid que nós estamos vivendo. Pelo seguinte aspecto, nós temos a China, os Estados Unidos e o Brasil, que estão entre os países mais populosos do mundo, mas, assim, e isso é lógico, faz com que eles tenham uma tendência a propagar mais e mais rapidamente o vírus, mas ainda assim isso não exclui a ajuda que as organizações internacionais poderiam estar dando, ou melhor, a ajuda que as orientações poderiam estar dando à curva de contágio desses países, se houvesse uma maior aderência às orientações. Então, você tem, por exemplo, a China tem a questão da falta de transparência. Os Estados Unidos têm o corte das verbas para a própria OMS que foi feito pelo Trump recentemente. E, além disso, o Trump, com o seu jeito de governar, como se os Estados Unidos fossem o único país do mundo. Então, não vendo fundamento nas organizações internacionais, como se ele governasse apenas para os americanos e sem nenhuma repercussão nesse sentido. E o Brasil, que além de seguir essa linha americana de resistência às organizações internacionais, também deixou de participar das reuniões da OMS que deram essas orientações para a atual pandemia. Então, esses três países que com grande resistência às OIs, coincidentemente ou não, são os países que estão entre os maior número de casos. Então, fica a questão, né? Se houvesse uma melhor integração com as organizações internacionais, será que a situação não estaria diferente neles? E aí, nesse momento de pandemia, é lógico que nós entendemos que os países estão mais voltados para si. É lógico que esses mesmos países citados também tomarão medidas voltadas para os seus países. A mais brusca, mas também mais eficiente, foi a medida de fechamento de fronteira. Em termos de economia, os países estão já tomando medidas protecionistas, mas isso não impede que haja certo nível de cooperação. Então, a gente tem, por exemplo, no nível de repercussão multilateral, a cooperação, além do respeito e a aderência dessas orientações das organizações internacionais, a cooperação, por exemplo, com ONGs, né, os países pobres que estão recebendo material das ONGs para tentar passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve. E a gente tem também os acordos regionais, né, os acordos interestatais, que apesar de estarem em baixa, estão ocorrendo, e é isso que eu quero mostrar. A situação de crise não impede a cooperação no nível internacional. Então, a gente tem, por exemplo, no meado do mês passado, foi firmado um acordo entre a França, a Alemanha, Holanda, Itália e um grupo farmacêutico, para que já haja a compra das vacinas para a União Europeia, uma vez que ela seja descoberta. Então, você vê um grupo de países fazendo um acordo com fim de atuação na União Europeia, né? Um acordo, então, de âmbito regional. E a gente teve hoje, né, na reunião do Mercosul, a volta daquele debate sobre o fechamento do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo ainda não está fechado, mas se foi falado justamente sobre a importância dele, principalmente no momento atual em que os países estão tendo e continuarão tendo por um tempo recessão econômica. E aí eu dando esses exemplos de acordos que estão acontecendo nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, eu gostaria de fazer um parênteses em relação a esse acordo que eu citei
dos países da União Europeia com uma empresa farmacêutica, destacando justamente a importância e a realidade de se fazer a cooperação internacional, de se praticar a cooperação com atores não necessariamente estatais, não apenas com os países. Então, é possível que haja cooperação além dos países, né? Com organizações internacionais, com ONGs, com institutos de pesquisa, com institutos de ensino, com empresas, com agências federais, agências governamentais, enfim, no final das contas, como nós tratamos lá na EGN, na Escola de Guerra Naval, no nosso projeto de cooperação e segurança marítima, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando de agências, né, da cooperação interagência, entre agências. E elas são muito importantes porque elas mostram para a gente que a cooperação pode ser igualmente ou até algumas vezes mais relevante se ocorrida no sentido bottom-up, né? No sentido de baixo para cima. E aí é que eu faço o link com a minha pesquisa pessoal, né? O meu trabalho de mestrado foi justamente o estudo da cooperação internacional da Marinha do Brasil, criando uma base de dados sobre ela, um mapeamento. E o que a gente percebeu? Para além dos acordos de cooperação institucionais, os acordos que a gente chama de hard law, os acordos tradicionalmente firmados juridicamente, nós temos uma série de outros acordos chamados soft law, acordos espontâneos, entendimentos diplomáticos, que também contribuem para um determinado fim. Então, falando da cooperação internacional da Marinha em específico, o que a gente tem? Que as organizações militares, as OMs da Marinha, por todo o Brasil, realizam ações que repercutem diretamente na sua política externa. E são muitas vezes ações que não são planejadas, repercutidas pelo próprio Ministério das Relações Exteriores, o MRE, ou a própria Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, citada pela professora Ana Paula. Então, é muito relevante a gente pensar nesse sentido. Da mesma forma que, atualmente, e aí faço o link com a questão da pandemia, nós temos uma orientação nacional sobre o que fazer, nós temos uma posição do governo brasileiro, e isso repercute internacionalmente, e nós temos a autonomia dos estados e municípios, que estão tendo suas próprias medidas também. E o que eu quero dizer com isso? Esses estados e municípios, eles estão justamente fazendo isso que a gente chama de paradiplomacia, ou diplomacia subnacional, né? Que é repercutir a imagem do Brasil internacionalmente a partir do seu âmbito territorial. Então, se a gente pensa nos estados que estão tomando medidas de acordo com o que está sendo divulgado internacionalmente, você pode ter, por exemplo, um retorno mais rápido dos investimentos, para que haja um melhor retorno daquela cidade, daquele município, às suas condições normais. Então, fica aqui a minha chamada de que a diplomacia é feita em diversas instâncias, não apenas na instância internacional, dos estados, dos ministérios, das relações grandes, né, que nós estamos acostumados a tratar. Porém, a sua repercussão pode continuar sendo internacional. E aí é que, então, eu encerro minha fala para depois complementar a fala dos outros colegas. Carolina, muito obrigado pela sua exposição, muito interessante. Eu queria, então, passar agora para o professor João Ricardo, para ele fazer a apresentação dele. Bem, obrigado. Vocês estão me escutando? Sim, escutamos bem. Bem, obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da professora Daniele, da professora Larissa, agradecer a mediação do professor Diogo e também esse debate tão interessante com a professora Carolina e com a professora Ana Paula. Bem, a minha linha, eu vou tentar trabalhar um pouco diretamente a questão da cooperação internacional em saúde, que é basicamente o que eu venho trabalhando nos últimos 6 anos, diretamente dentro do Ministério da Saúde,
e tentando trabalhar outros temas, né? Aqui a análise ela é uma análise acadêmica, então eu não estou apresentando nenhuma posição de governo nesse ponto, estou só trazendo uma análise acadêmica como professor da área de relações internacionais. Bem, primeira coisa que eu acho que é importante a gente analisar no âmbito da cooperação internacional em saúde, pegando também um pouco o que a professora Ana Paula levantou, é a questão de dois termos que eles são cunhados em base dessa linha de cooperação internacional da saúde. Então, assim, só para a gente rememorar, em 1945 tive a criação da ONU, e dentro da própria Carta da ONU já se tinha lá uma previsão do estabelecimento de uma organização na área de saúde. Isso por quê? Porque já existia uma pressão internacional em torno, né, dos chamados sanitaristas, os grupos que defendiam um debate mais amplo em tema de saúde pública. Por quê? Porque antes mesmo da ONU e da Organização Mundial da Saúde, que vai surgir em 48, eu já tinha no século XIX, no século XX, né, principalmente até finais do século, desde o século XIX até o início do século XX, eu tinha um conceito chamado saúde internacional, que era basicamente a questão do enfrentamento de epidemias, né, que costumavam ultrapassar fronteiras. Então, era um problema nacional, ou seja, era um problema que ultrapassava as fronteiras e era uma questão extremamente complicada. Esse termo ele vai ser muito utilizado ainda durante o século XX, muitas ações no âmbito de cooperação internacional vão surgir nesse sentido, para enfrentamento de várias pandemias e epidemias, mas no século, já no final do século XX, lá para 1990, né, pegando um pouco da linha que a professora Ana Paula estava falando, sobre uma redefinição de conceitos, surge um conceito mais amplo chamado saúde global, né? Ele vai entrar nesse contexto que a professora Ana Paula tinha falado de globalização. Nessa esfera de globalização, você passa a ter uma visão mais ampla da saúde enquanto um bem comum, né? Mais à frente, né, em 2001, 2002, você já vai estar cunhando um termo chamado bem público global. E mais à frente, o termo saúde para todos, ou saúde coletiva, ele passa a ser academicamente incorporado como um bem público global. Assim como foi amplamente discutida a questão da camada de ozônio, que né, em inglês é o chamado Global Commons, né, a saúde, por causa desse risco de transbordamento da fronteira, ele passa também a ganhar esse destaque. E não só, né, uma vez que eu tenho um bem comum global, ou seja, se eu tenho uma doença que ela é transmissível e ela gera um impacto de ultrapassar as fronteiras, consequentemente eu vou ter que ter um desenvolvimento de uma estratégia de gestão. Então, já né, nos anos 2000, basicamente 2004, por aí, você já tem publicações que trabalham o tema de governança global, ou seja, uma gestão global no âmbito de saúde. O que é bastante interessante, porque é nesse contexto de governança global que, dentro da Organização Mundial de Saúde, né, uma das organizações internacionais que hoje está tendo grande destaque, teve uma mudança significativa no escopo de atuação dela. Se você olhar a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela historicamente, desde 1948 até basicamente 2003, ela tem no seu tratado constitutivo um artigo chamado artigo 19, que estabelece a capacidade dela de criar tratados vinculantes, ou seja, aquele binding agreements, ou seja, né, acordos com dentes, acordos que obrigam os estados a se integrar. E olha só que interessante, nesse contexto onde eu começo a discutir essa questão de governança global, surge, né, pela então diretora-geral Gro Brundtland, que vai se tornar diretora-geral do OMS nesse período, né, e ela que antes tinha trabalhado na questão do meio ambiente, desenvolvido a agenda de sustentabilidade, ela vai ser a primeira pessoa a trabalhar especificamente, criando uma convenção quadro para controle do tabaco, que é uma convenção global que vai enfrentar
toda a cadeia produtiva do tabaco, uma vez que o tabagismo era considerado uma das pandemias do século XX. Então, só para a gente entender como esse cenário é um cenário dinâmico e esses marcos conceituais, eles são adaptados a um contexto, né, de adaptação da realidade. É quando a OMS vai assinar o seu primeiro tratado vinculante. E esse primeiro tratado vinculante, ele vai ser um marco, porque em 2005, ou seja, em 2003 eu assinei o primeiro tratado, em 2005 eu estou assinando um tratado extremamente importante e que vai ser amplo objeto de debate hoje no Brasil e no mundo, que é o Regulamento Sanitário Internacional. O que é o Regulamento Sanitário Internacional? É um mecanismo de cooperação internacional com a finalidade de você conseguir vincular todas as visas sanitárias, todas as agências sanitárias do mundo em marcos regulatórios comuns para que, caso eu tenha alguma pandemia, como está acontecendo no âmbito do Covid, que eu tenha respostas mais rápidas. Então, em 2005, eu estou assinando um regulamento sanitário internacional exatamente para atender, né, uma estratégia, para desenvolver uma estratégia cooperativa global nesse sentido. Então, são temas bastante importantes que a gente precisa trabalhar. Outras convenções internacionais, aproveitando no âmbito da OMS, você tem uma discussão muito forte sobre propriedade intelectual. E a gente vai ver, quando a gente está discutindo a questão do Covid, que eu tenho um problema muito sério sobre propriedade intelectual. Quem vai produzir a vacina? Eu vou cobrar sobre essa vacina? Porque eu estou gastando bilhões na construção de uma vacina em curtíssimo prazo, né? O número de testes, os investimentos, e aí eu tenho todo o setor privado, o setor farmacêutico, que é uma das indústrias mais fortes do mundo. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Isso é um tema extremamente importante de ser considerado nesse contexto. E é importante que a gente analise, então, não só a existência desses marcos conceituais, ou seja, o primeiro marco conceitual que a gente tem que ter em mente é a questão de saúde global, essa redefinição, o entendimento que a saúde, por esse risco de transbordamento de uma doença, como é o caso do Covid, ele acaba sendo um bem público global e é que é necessário haver uma governança global sobre esse tema. Então, especificamente, a gente precisa ter uma governança global em saúde. E, por isso, a Organização Mundial de Saúde ganha muito destaque. Se vocês derem uma olhada, há pouquíssimo tempo, eu vou trazer um exemplo como a questão da Covid ela ganhou um destaque assim, excepcional para a OMS. A OMS, ela, historicamente, até pela estrutura dela, ela sempre se autoproclamou mais técnica e menos política. Né? Muitas vezes esses tratados vinculantes que foram criados em 2003, depois em 2005, eles foram muitas vezes criticados pela própria burocracia da OMS, no sentido de identificar que isso era um tema para diplomatas e não para médicos, cientistas, especialistas. E a Organização Mundial de Saúde sempre se pautou muito por recomendações, né, que seriam modelos onde eu recomendo aos estados estabelecer determinados modelos e não implementar obrigatoriamente. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente conseguir compreender essa mudança de cenário. E agora, com a Covid, com a pandemia, né, imagina, quem conheceria, né, o senhor Tedros? O senhor Tedros hoje, que é o diretor-geral da OMS, ele tem mais visibilidade do que o diretor-geral da ONU. Né? Você tem uma ideia, no dia 31 de maio, a gente teve a comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco, que é uma data, né, muito comum, muito comemorada pela Organização Mundial de Saúde e pelas suas versões regionais, né? No caso do Brasil, a Organização Pan-Americana, que é o seu braço nas Américas. E de forma bastante interessante, face a esse contexto internacional, a própria ONU aproveitou para comemorar essa data, mostrando que o tema saúde tinha se tornado tão relevante que todas as outras agendas tinham perdido a relevância. Adicionalmente, você pode pensar um outro ponto extremamente importante. É a primeira vez que o tema saúde ganha muita força dentro do próprio Conselho de Segurança. Então, a agenda internacional
de saúde vai ganhar um espaço cada vez mais preponderante. Um outro ponto é assim, tudo bem, então a gente está falando de saúde. Quem trabalha, né, quem são os atores no âmbito da cooperação internacional em saúde? Então, assim, se a gente quiser analisar, e aí as professoras que me antecederam, elas já pontuaram, então eu vou só trazer alguns elementos bastante interessantes. Eu tenho uma atuação muito forte no âmbito de paradiplomacia, então eu tenho secretarias estaduais e municipais fazendo uma atuação internacional. Hoje, em alguns estados e municípios, na maioria dos estados eu já tenho secretarias internacionais, né, de assessorias internacionais. Em alguns municípios maiores, como, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, eu tenho uma secretaria de relações internacionais e essa atuação vai crescendo, vai ganhando muito mais escopo, né? Se trabalha em temas de meio ambiente, agora se trabalha em temas de importação de medicamentos, importação de respiradores. Você vê, por exemplo, o caso da Bahia, que conseguiu importar respiradores enquanto o governo federal não estava conseguindo, estava tendo limitações. Então, você vê que as estratégias de cooperação estão sendo cada vez mais dinâmicas no âmbito da paradiplomacia. Fora isso, você tem, por exemplo, o caso da própria Organização Pan-Americana de Saúde, que ela atua e desenvolve muitos projetos de cooperação. Então, ela faz compras de medicamentos, ela faz compras de respiradores, ela faz essa movimentação internacional. Então, eu tenho essas organizações internacionais fazendo essas estratégias de cooperação, tanto em nível federal, com T6, né, que são termos de cooperação. No caso, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, a gente teve durante 10 anos um termo de cooperação, onde eu estimulava vários projetos de cooperação específica. Tem dentro do Ministério vários termos de cooperação. Se vocês olharem no site da OPAS, vocês vão ver o número de termos de cooperação e a atuação muito positiva e técnica da Organização Pan-Americana de Saúde no apoio ao Brasil e a toda a América em geral. E eu também tenho, né, algumas esferas estratégicas, né? Por exemplo, a professora Ana Paula falou da ABC, né, a Agência Brasileira de Cooperação. É uma agência criada no âmbito do Ministério das Relações Exteriores para trabalhar especificamente com isso. Eu também tenho um transbordamento da atribuição do Ministério das Relações Exteriores, até pela sua dimensão, né, para outros ministérios. Então, se você for olhar dentro da assessoria internacional do Ministro da Saúde, que é a ISA, né, do Ministério da Saúde, que é uma grande assessoria internacional, você tem uma série de diplomatas. Então, eu sempre tenho diplomatas fazendo essas funções do que seria o Itamaraty dentro do Ministério da Saúde. Então, criando estratégias de cooperação internacional. Eu tenho assessorias nacionais em institutos e fundações. Por exemplo, o INCA tem uma assessoria internacional, a Fiocruz tem, eu tenho organizações internacionais, eu tenho organizações não governamentais, e eu tenho os chamados doadores internacionais, que são atores extremamente impactantes, né? Só para vocês terem uma ideia, e eles são influenciadores diretos na construção das decisões do âmbito de cooperação internacional. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Se você pegar 2010, você pegar o budget da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o orçamento completo da Organização Mundial de Saúde, você identifica o seguinte: 17% era o orçamento para contribuições obrigatórias, ou seja, qual era o recurso que os estados estão passando para ela sobreviver e fazer suas atuações, 17%. 70% eram contribuições voluntárias extra-orçamentárias, ou seja, dinheiro oferecido ou por governos ou por grandes financiadores internacionais. Esses atores, eles acabam influenciando diretamente na construção e na decisão das políticas, porque se eu sou um grande investidor, eu vou falar, olha, eu quero que esse ator internacional invista nesse projeto, no projeto que eu quero. E aí você tem uma dinamização da cooperação muito vinculada a esses investidores. Um último, eu só preciso fechar, tentar amarrar um outro ponto com vocês, que é o seguinte: quando eu estou pensando em cooperação internacional na área de saúde, eu preciso identificar uma questão específica, que é o seguinte: em vez de a gente olhar o termo cooperação por si só, eu tenho que
buscar qual é o foco, qual é a razão da cooperação. A cooperação ela se dá por uma carga, o que o professor Paulo Buj levanta, da Fiocruz, ele fala o seguinte: em muitos países eu tenho a chamada tripla carga de enfermidades. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, no Brasil, eu tenho essa tripla carga integrada. Eu tenho doenças endêmicas e epidêmicas. Por exemplo, HIV, malária, tuberculose. Eu tenho doenças emergentes, como influenza, ebola, chikungunya. Ebola a gente não tem aqui, mas chikungunya. Eu tenho as chamadas doenças reemergentes. Por exemplo, dengue. Em alguns países da África, cólera, certo? Que muitas vezes são resistentes a determinados antibióticos que foram tomados. Então, eu tenho primeiro grupo de doenças, essas doenças são as doenças transmissíveis. Eu tenho o segundo grupo de doenças, que são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, doenças cardiovasculares, neoplasia, que é o câncer. Eu tenho enfermidades mentais. Então, eu tenho esse segundo bloco. E eu tenho um terceiro elemento, que são as chamadas doenças, que são por causas externas. Então, violência doméstica, eu gero uma enfermidade, eu gero lesão. E todos esses processos eu tenho um conjunto de enfermidades construídas. Para vocês entenderem, isso daqui é fundamental para eu entender a lógica de cooperação. Porque, por exemplo, a Europa, por causa do clima, não tem dengue. Então, o Brasil, ao desenvolver tratamento para dengue, técnicas para lidar com esse tipo de doença, eu consigo, pelo recorte dos trópicos, né, ou seja, pela latitude, fazer cooperação com países também que têm doenças transmissíveis e pelo nível de desenvolvimento desses países. Por outro lado, eu tenho determinadas situações e tratamentos que eu vou poder fazer cooperação com outros países. Então, por exemplo, em desenvolvimento de técnicas para tratamento de câncer, eu tenho colaborações científicas com países europeus, que têm um maior aporte tecnológico sobre esse tema. Mas eu também tenho uma capacidade técnica construída em oncologia muito singular no âmbito do Brasil, que vai influenciar em outros atores. Então, basicamente, quais são os grandes problemas? E aí eu fecho a minha apresentação. No âmbito de cooperação, eu tenho um grande problema que é o seguinte: posso botar quatro grandes desafios que a gente tem no âmbito da cooperação. Eu tenho, muitas vezes, estratégias de cooperação que elas não são articuladas. Então, eu tenho cooperações e projetos de cooperação que se sobrepõem. Muitas vezes, quando eu tenho muitos doadores oferecendo recurso ao mesmo tempo. 2, eu tenho esses doadores que eles fazem a chamada cooperação vertical. Ou seja, eu quero apoiar a África com HIV. Então, eu coloco uma quantidade de recurso gigantesco na África com HIV. Década de 90 foi isso. Bem, depois eu tenho essas questões específicas, né? E aí, enquanto eu tenho uma cooperação vertical, eu posso também ter uma cooperação horizontal, que seria uma cooperação que vai buscar uma estratégia mais ampla, né, de resposta aos fatores sociais que levam àquela doença. Isso é uma contraposição a essa cooperação vertical. E, por último, né, eu tenho essa questão da redução da ajuda internacional ou dos recursos internacionais quando eu tenho crises econômicas. Então, é o que a gente possivelmente vai ver pós-pandemia. Eu tenho uma atuação internacional muito forte no âmbito do Covid, eu tenho um investimento muito pesado e depois eu vou ter possivelmente uma recessão. E como é que eu vou lidar com essa recessão? O setor que mais é impactado acaba sendo a cooperação internacional. Muito obrigado.